Santos. Bruno Milhozzi. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão. Como diria o poeta, hoje sim, Bruno Milhozzi. Hoje sim, Neymar Hoje sim. volta a aparecer no CT Rei Pelé, Gustavo Soler. Sexta-feira, hein? O Não Santos só retomou ele, os né? O treinamentos. Santos inteiro, né? Perfeito, o Neymar eu digo porque voltou a fazer atividades no campo, que é uma grande notícia. Ele já começou o processo de transição depois da lesão na coxa esquerda, nessa reapresentação do Peixe completa no elenco depois de 4 dias de folga. O Neymar passou por um período de recuperação em casa, como a gente vinha noticiando, ele não apareceu no CT Rei Pelé mesmo lesionado, mas pelo visto foi proveitoso, porque ele voltou já participando de atividades no campo de forma inicial. Não só ele, hein? Outro cara que tá também com uma boa forma, voltando a integrar o grupo do Santos, é o Aderlan, um lateral direito que eu acredito que vai ser importante na sequência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Aderlan então volta a ser opção ao Léo Godoy, ao JP Sherman, imagino até que ganhe a posição em algum momento. O Peixe fez atividades durante a manhã e também à tarde, já pensando agora na preparação direta, não tem mais folgas até o dia 30 de março, contra a equipe do Vasco da Gama. Não tem folgas consecutivas, né? Terá sim dias de folga, mas não tem esses dias longos, períodos mais longos até enfrentar o Vasco da Gama. Repito, Neymar deve sim estar apto, não sei se 100%, mas deve estar apto a jogar contra o Vasco em São Januário no dia 30. E pra quem pedia, implorava e desejava vê-lo, agora vai ter que assistir os jogos do América pra ver o Miguelito, né? Miguelito que fez gol, hein? Ontem ele fez gol contra a seleção Esse peruana. é artilheiro das eliminatórias. Mais um, se eu não me engano, são 5 gols do Miguelito nas eliminatórias, né? Foi o 5º gol. Ele marcou na derrota por 3-1 da seleção boliviana contra o Peru, mas está cedido, Soler, por empréstimo ao América Mineiro. Até o final da temporada ele vai defender as cores do Coelho. Então, o Miguelito, que já foi muito alvo de reclamação, a gente esperava ver ele jogar em algum momento nessa temporada, não aconteceu. Será jogador do Coelho até o final da temporada, mais uma definição que o Santos anunciou oficialmente hoje. Vai jogar com o William Bigode, né? O William também foi liberado pro América, né? Também impressionante. O William foi só voltar de lesão. Ele participou de uma semana de treinamentos no Santos. Foi relacionado para uma partida e depois já foi escanteado. O Caixinha tem nesses méritos, isso eu enxergo, deixar muito claro o que ele planeja usar, o que ele planeja fazer, os jogadores que são parte do grupo, que não são, e ele não deixa muita margem para confusão nesse quesito. Acho válido, né? Ele foi bem direto quando tirou o Gil, por exemplo, da relação, como foi bem direto quando devolveu o Gil para a relação, disse que foi bem nos treinamentos. Então, alguns jogadores de fato não vão ter chances. O Bigode, o Miguelito não teriam de qualquer forma, ainda mais com os reforços que chegaram. Falando nisso, Soler, a tendência pro duelo de dia 30, do domingo, contra o Vasco da Gama, é que o Roleiser seja mesmo titular. Mais uma vez, ele deve largar na frente. Não sei ainda em relação a Guilherme ou Soteldo, porque o Soteldo e o Rincon não estão nessa reapresentação. São os únicos jogadores. O Soteldo acabou de errar um passe lá no Equador e Venezuela. Os dois estão jogando? Foi dar um passe de calcanhar o Soteldo e armou o contra-ataque do Equador. Acabou de acontecer. Eu tô vendo o Soteldo aqui. Olha que disposição pra marcar o Soteldo. Nossa, cara, impressionante. Ele parece que corre na esteira, ele corre e não sai do lugar. Monhaca. Mas a gente lembra que ele tava correndo pelo Santos, viu? Pela seleção venezuelana não tá sendo... 2-0 Equador também, né? Não precisa forçar muito. Aqui já também, foi, né? Podemos dizer. O Soteldo tá em campo, o Rincon não estou vendo. A gente já confirma se ele entrou em campo. Não, parece que tá ali sim. O Rincon tá jogando. É o camisa 8 da seleção venezuelana. Então, jogadores que não estiveram nessa representação do Santos. Então, não sei se o Roleiser vai tomar a vaga do Soteldo ou quem sabe até a vaga do Guilherme. Qual que vai ser a ideia? Não, tá no banco. Ah, não, acabou de entrar. Os dois entraram agora. Os dois começaram no banco. Então os dois vão ter alguns minutos nessa data FIFA e por isso não participam dos treinamentos da equipe do Santos. Imagino que o Rincon e o Soteldo sejam titulares do Santos. Eu acho até que o Rincon deve retomar essa posição em algum momento em relação a um bom tempo. Pensando em Série A de brasileiro, algum ritmo maior, não é o que eu gostaria. Eu quero ver mais do bom tempo. Eu acho que é um menino de muito potencial e que se encontrou nessa posição como meio campista, vindo de trás, né? Sinceramente, o Rincon nunca jogou essa bola toda pra ser inquestionável no Santos, né? O Rincon ganhou muita moral no Santos pela postura. No Liderança, momento de fragilidade, 2023, Santos pra cair, ele chegou pra jogar, colocou a bola no chão e foi um cara que até hoje recebe carinho dos torcedores por conta disso. Mas concordo que nunca foi, assim,
um exímio jogador no Santos, né? A grande fase dele na carreira não foi no Santos, foi antes disso no futebol italiano. Mas imagino que é um cara que, até pela relação que ele tem com o Caixinha, deve sim ser titular da equipe do Santos no início de Brasileirão. De resto, é isso, o Santos que vai se preparando. Imagino que com algumas caras novas em relação ao que vinha jogando no Paulistão, acho que a gente vai ver mais de Gabriel Veron. Um teste que foi interessante também, que ele fez no último amistoso contra o Curitiba, foi do Barreal como lateral esquerdo, jogou da vaga do Escobar. E aí, assim, às vezes o técnico inventa e dá certo. Exato. Né, o Barreal nesse jogo foi bem, mas a gente tem que ter mais amostra para de fato analisar. Contra o Coritiba, né? Curitiba é a cidade. Contra o Coritiba, dá pra fazer esse improviso, né? Contra o Vasco, já não sei. Aí o Escobar vai jogar, vai estar à disposição, mas acho que serve como opção o Santos que não tem hoje um outro lateral esquerdo. Pensar num segundo tempo, precisando do resultado, põe o Barreal ali pra quebrar um galho. Até que vai, mas pra começar o jogo acho difícil. Até porque o Barreal não deve ter tanto espaço, imagino que ele largue atrás na briga por vagas no ataque. A gente já citou aqui vários jogadores, Roleiser, Soteldo, Guilherme, Neymar, Tiquinho, David Washington, que também deve ganhar minutos. Então imagino que seja uma solução aí procurada pelo Pedro Caixinha para encontrar o equilíbrio nesse elenco do Santos. Algo que não foi encontrado, podemos dizer, ao longo do Paulistão. Soler. Mais alguma coisa? Bom, uma informação que não é confirmada, mas que nos bastidores do Santos já é tratada. O Santos buscou por muito tempo um volante, que era o Thiago Maia, e já foi anunciado oficialmente que não deve mais ser buscado, até pelo desgaste que houve em toda essa história, né, entre Santos e o Thiago Maia. O nome que foi procurado no início da temporada, mas por questões burocráticas não conseguiu acertar, pode ser procurado novamente no meio do ano. É uma questão que está sendo debatida em relação a William Arão, que joga hoje no Panathinaikos. Por algumas questões não conseguiu trazer, não tinha como desvincular o contrato por lá, o Santos não ia pagar pela contratação do jogador, mas no meio do ano ele fica livre. Pode ser uma possibilidade, então, William Arão para ser esse volante que o Pedro Caixinha imagina que falte no elenco do Santos. Boa. Nome interessante, né? Se precisar, quebra um galho na zaga também. Eu imagino que talvez o Santos tenha problemas caso comece uma concorrência em volta desse nome. Eu acho que hoje o Santos não consegue concorrer, até em valores financeiros, com muitos times do futebol brasileiro, né? Mas conseguir trazer é um acerto, na minha visão, um cara que chega pra jogar no time do Santos. Concordo. Mais alguma coisa? O Santos é isso. Então chama o break. Já voltamos com